gente, que prazer, que honra estar aqui mais uma vez. Vocês estão prestando atenção? Tudo novo, novidade. Estamos em um novo formato para realmente, de fato, você se sentir em casa. E nada mais, nada menos nessas mudanças que a gente vive. A Érica estava conosco, vocês acompanharam ela na primeira temporada, no comecinho agora da segunda, mas Deus abençoou ela de uma forma tremenda, né, apóstolo? De uma forma extraordinária que Deus fez, continua fazendo. Ela é cabeleireira, ela é profissional na área da beleza, e Deus concedeu uma bênção muito grande. Vocês vão acompanhar nas redes sociais dela também, que é no Luz Elegância by Érica Nascimento, onde em breve ela vai estar contando um pouquinho desse testemunho dela nas redes sociais dela também. Eu que acompanho, eu que faço a assessoria dela, então tem novidade aí também com a Érica. Então por isso que hoje ela está aqui conosco. Estamos iniciando agora esse novo formato no Fala Jovem na Minha Casa. Sejam todos muito bem-vindos. E nessa nova etapa, como sempre nos acompanha, em todos os momentos, essa nossa mãezona em Cristo Jesus, a apóstola Marta Rodrigues, essa bênção que Deus nos presenteou, está conosco todos os momentos, tendo paciência, né? A Érica está aqui nos bastidores hoje, viu, gente? E nos tem paciência conosco, mas tem um amor, um coração que só ela tem, e dessa forma delicada dela de nos apacentar dia após dia, e tem feito grandes coisas na minha vida, tenho aprendido muito com ela. Apóstola, muito obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. Deixa o que Deus colocou no coração da senhora. Fique à vontade. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, prazer em estar aqui novamente, né? Falando com todos vocês. Fala Jovem, com meu filho na fé. Ali também a Érica hoje ajudando nos bastidores. É um momento importante, né? Estarmos juntos novamente, falando da palavra, falando dos acontecimentos, falando daquilo que está envolvendo nesses dias. É um momento muito importante da nossa vida, da história também, da nossa vida, do que Deus quer escrever e reescrever. Sim, até uma das coisas que nós temos comentado muito, até na própria palavra, que a gente tem vivido e está acompanhando as redes sociais, vendo o que está acontecendo no mundo. Como se diz, a terra dos quatro cantos, na apóstola, tem muita coisa acontecendo. E aí, carnaval chegando, eu tenho certeza que tem muitos irmãos aí que estão nos assistindo, que está querendo uma resposta, querendo um direcionamento de Deus para esse momento. Que queira sim, queira ou não, no terceiro mês do ano que se iniciou, que na verdade, né, a gente fala que no Brasil tem 2 Réveillon, né? O ano começa só depois do Carnaval. Então esse período está muito incerto ainda. Né? Janeiro, fevereiro, né? Não se sabe o que vai daqui para frente. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o Carnaval desse ano. Eu sei que muitos pastores, profetas estão falando acerca desse acontecimento, mas é preciso a gente falar mais. Nós, muitas vezes, pastores, estamos incluindo isso, nós omitimos e não falamos muito, nem nas mídias, e nem nos púlpitos, muitas vezes, assim, prevenindo a igreja, prevenindo as pessoas, até mesmo quem não é da igreja, para saber o que está por trás do carnaval, né? Não é apenas uma festa da carne, existe algo mais, muito mais preocupante, muito mais intenso, a fim de destruir muitas coisas. E nós precisamos ficar alerta, atento, nós precisamos orar, estamos num tempo, porque você disse que é incerto, né? Janeiro, fevereiro, nós estamos num tempo de realmente incertezas, porque o mundo está com uma desestabilidade muito grande, porque o mundo está sem Deus, na verdade, né? O mundo está sem Deus. Mas nós que estamos em Cristo e que temos o Senhor como Deus, Senhor, rocha, onde nós alicerçamos a nossa vida, como eu disse ontem na palavra pregando, Ele estará conosco e estará nos livrando e nos protegendo. Então aí há muita polêmica em torno de um assunto
porque está vindo aí uma nova cepa, um novo vírus, e que esse é mais forte do que o Covid-19. Sim, isso está por acontecer, está até na Bíblia, na palavra de Deus, que Jesus, ele disse que antes que ele viesse, viria pestes, muitas pestes, terremotos, maremotos, enfim. Tudo isso é um acontecimento que Jesus previu, ele como profeta, Deus e profeta, falando dos tempos atuais, que nós estamos passando nesse tempo. E nós não podemos fazer vista grossa. Esse está sendo o problema de nós, né? E muitos estão fazendo vista grossa, não querem falar. E também muitos não querem aceitar. Não querem aceitar, né? E por que esse vírus? Deus quer isso? Não, Deus não quer isso. Deus nunca quis isso. Tanto que prova a palavra de Deus, que diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, não foi a igreja. Não foi um algo específico, né? Foi o mundo todo de tal maneira que ele deu seu único filho, que é Jesus Cristo, o Senhor, para morrer na cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, queridos, não é a pessoa morrer e ir para o céu, não é isso. Muitos pregam até errado, Senhor. Vida eterna é quando você sai da morte, do mundo, e você vem para Cristo. Você se batizou nas águas, você aceitou Cristo. Cristo é vida, e vida com abundância. Eterna. Você já entrou na eternidade. Nós já entramos na eternidade, o dia que a gente aceitou a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Como o único Deus, não é um Deus pagão, ele é o Criador do céu e da terra, mas o único Deus digno de ser louvado e adorado. E é por isso que a humanidade está perecendo, porque não crê em Deus, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, muitos vão perecer com vírus, e situações, e fome, e praga, e peste. Mas você pode dizer, pastora, morreu pessoas com Covid que serviu a Deus. Sim. Tem para todos, né? Tem para todos. A Bíblia diz assim que em Eclesiastes o sol nasce sobre o justo e injusto. A chuva desce sobre o justo e injusto. Até tudo o que acontece a um acontece ao outro. Só que tem uma condição, que aquele que crê no Senhor pode ainda ser salvo. Você quer coisa melhor que você ter a vida eterna? Verdade. É uma das coisas que muitas pessoas têm se esfriado, na verdade, ou desistido, apóstola, porque não é porque nós entregamos a vida a Cristo que vai deixar de ter as lutas, que vai deixar de ter os males, que vão deixar de acontecer. E nesse mesmo ponto que a senhora acabou de dizer, que a chuva vem para todos, tudo que está feito aqui é para todos viverem. Não existe acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. Sim. Né? Mas só que as pessoas, às vezes, confundem um pouco esse tipo de situação e acham que vai estar tudo melhor, e não vai. É todos os dias a renúncia. Sim. Todos os dias é falar mais não do que sim. Né? E nós não estamos livres de viver situações, mas só que aí vai das nossas escolhas. Né? Vai do nosso você vai falar sim para tudo? Você fazia algo no passado e agora você vai querer aceitar novamente? Então, são situações que a gente tem que mudar isso tudo. Exatamente. Então, quer dizer, Deus, ele livra um como ele livra o outro. Se ele não te livrar no físico, ele te livrou do fogo do inferno. Que coisa melhor que essa? E você creu e recebeu Jesus como Senhor, você está na vida eterna, eternidade. Você passa de um lado para o outro e já está com Deus, com Jesus. Isso aí não tem ouro, não tem prata, não tem preço que pague isso. Jesus pagou esse preço. Então, para isso, você que está assistindo, fala jovem, você que é jovem principalmente, que vai aproveitar esses dias de carnaval. Pense bem. Nós sabemos que é no carnaval que dissemina o maior número de doenças e enfermidades.
ela que se pega HIV, ela que se contrai muitas doenças, muitas enfermidades. Não é pouco. Por quê? O salário do pecado, a Bíblia diz, o salário do pecado, Romanos 8, é a morte. E a morte espiritual, mas que quando morre espiritualmente, consequentemente vai vir a morte física. Mas Jesus é aquele que veio para dar vida ao homem. Então muitas pessoas estão se preparando para essa festa, que é do mundo. O Senhor amou o mundo e ama as pessoas e quer que elas voltem para Ele, venham para Ele. Mas muitos desses dias, jovens, homens, mulheres, famílias, que vão sair nesses desfiles, que vão sair nessas escolas de samba, né? Sem saber, pensando, Francis, que está apenas algo normal, inocentemente, né? É uma coisa... que eu estou aqui me divertindo, eu estou fazendo isso, aquilo, não tem nada de mal aqui. Mas se você ver aí um dos líderes integrantes das escolas de samba falando esses dias, foi isso, né? Sim. Ele falando que é um ritual, que é feito um ritual antes que as escolas de samba entrem nas avenidas. Isso nos chamou a atenção. Não chamou a sua atenção, pastor, da sua igreja? Não chamou? A igreja não chamou a atenção? Não acordou para ver? Que não é apenas um desfile, uma dança, uma música. Não, nem uma fantasia. É muito mais sério do que se imagina. É muito mais grave do que se imagina. Então você que é pai, você que é mãe, cuidado em enviar seus filhos para estudar. Cuidado de estar ali. Porque a Bíblia fala que de Deus, Francis, Gálatas 6,6. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isto colherá. Está na palavra, se você ler Gálatas 6 na Bíblia, qualquer Bíblia, está escrito. Leia. Não adianta. Não tem inocente. Todo mundo sabe que o que é pecado, o que é errado. Todo mundo tem noção. Tem noção. A pessoa está bebendo, está se drogando, está se prostituindo, tem noção que essa não é a vida para ela. E ela mesma fala, eu não queria estar nisso. Melhor que ver. Está lá dentro, porque não tem força para sair. Ela não consegue sair, porque só Deus pode te libertar. Só Jesus pode tirar a pessoa deste mundo. Né? Então veja o que diz Gálatas 6,6. De Deus ninguém zomba. E neste Carnaval 2025 vai ter outra zombaria contra Deus. E está cada vez mais intenso, né? Uma das coisas que está vindo aqui. Sim. É igual os filmes. Se a gente presta atenção, os filmes há uns 10, 15 anos atrás era uma certa realidade. Hoje, coisas científicas e devido à inteligência artificial, está muito real, muito avançado demais, né? E isso traz também para o mundo espiritual. Outro dia... São situações que a gente não via antigamente. Não se via assim, escancarado, né? Não se via também. Foi uma geração lá atrás, né? Outras gerações, que não se tinha isso, não tinha nem telefone. Olha, eu sou da geração que não tinha. Eu era criança quando teve o primeiro telefone, assim, que veio, era telefone, que instalava aquele telefone em casa. De discar. Não era nem digital, era de discar. Era criança quando meus pais compraram, era caro as linhas de telefone. E quem tinha telefone, porque tinha condições. Tinha condições financeiras. Tinha isso também. E hoje não, hoje, gente, qualquer um compra um celular, né? Tudo mudou. Igual, até uma parte descontraída até aqui, até a Erika, quando eu entrevistei ela falou assim, gente, eu sou da época que eu fazia chapinha com ferro com brasa. Verdade. Mas era um tempo muito bom. Não que hoje não seja. Mas era um tempo de muita pureza.
Sim, não existia malícia, né? Não existia malícia. As crianças brincavam na rua, eu me lembro que eu era criança, brincava com meus primos, vizinhos, amigos. Aquela era um monte de crianças brincando de pega-pega, esconde-esconde. Era essas nossas brincadeiras. Chegava em casa e que a mãe esperava com a varinha para apanhar para chegar atrasado. Exatamente, já estava pronta e a gente não vinha. Era 8 horas igualzinho peba, tinha terra até no pensamento. Porque a brincadeira era boa. Pra gente rir um pouquinho, eu me lembro quando eu era criança, meus primos todos, ali na Boa Vista, minha avó morava ali, nós íamos para lá, final de semana. E a gente brincava de esconde-esconde, estátua, né, que você tocava, a pessoa parava. E a gente ria muito, tudo uma pureza. E eu me lembro que o meu primo escondeu na caminhonete do vizinho, né? A caminhonete do vizinho ficou lá quieto, pra gente achar, todo mundo achando. O vizinho saiu de casa, entrou dentro da caminhonete, ligou a caminhonete e levou ele embora. Mas ele começou a gritar lá, o homem falou, não, nós estamos brincando. E o homem deu risada, brincando com a gente. Quer dizer, hoje não existe mais. As pessoas estão sem paciência, estão irritadas, estão nervosas. Por quê, Francis? Aí daqui a pouco eu vou chegar. Daqui a pouco, por que as pessoas estão nervosas, irritadas, sem paciência, brigando dentro de mercado, brigando no trânsito? Daqui a pouquinho você vai saber. Isso é espiritual que está acontecendo. Que Satanás está fazendo, os demônios estão fazendo nesses dias. E cuidado para não cair nas armadilhas do inimigo. Tem a ver com muitos demônios, porque por causa de rituais que são feitos desse tipo no carnaval. Outro lá no Rio de Janeiro com uma mulher que veio de fora aqui. E outros mais por aí são portais sendo abertos que eles estão evocando e demônios entrando. Está na hora de você abrir os seus olhos, porque você quer estar do lado de Deus ou do lado do diabo, né? Do inimigo. Eu quero estar sempre do lado de Deus, do lado que vai me fazer o que é bom, é reto, em nome de Jesus. Então preste bem atenção. Essa tarde aqui que nós estamos no Fala Jovem é para abrir o seu entendimento e deixar você em alerta. E não é simplesmente carnaval. Desde o começo ao fim, eles vão fazer rituais, que é abertura de portais. Eu estava orando esses dias, sem saber desse vídeo, que esse vídeo ainda não tinha visto. Não tinha ainda. E até quando a senhora me contou a respeito do sonho, que eu tive. Eu falei, apóstolo, então, lembra que eu falei? Já está acontecendo. E o Senhor falou para mim que esse ano, 2025, seria a maior afronta a Ele. Né? Eu disse, Senhor, mas por quê? O que vai acontecer? O Senhor disse para mim assim, este ano não será pessoas dançando, porque em outros anos até era. Sim. Até tinha parte pessoa e parte não. O Senhor falou, esse ano não. Este ano vai ser puramente os demônios dançando. Eu falei, mas como isso? Eles vão dançar incorporados. Não serão eles dançando. E a minha igreja não faz nada. A minha igreja está dormindo, a minha igreja está acuada, a minha igreja está calada, omissa, convicente com o pecado. O Senhor disse, mas eu vou chacoalhar a minha igreja. E o Senhor disse para mim, filha, na madrugada do feriado, eu quero que você faça a madrugada inteira de louvor e adoração ao meu nome. Você imaginou, Francis, todas as igrejas fizessem? Fazer a mesma coisa. Não é ir brincar em retiro, não, irmãos. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo de festa. A festa vai chegar. O Senhor já falou para mim que vai chegar o tempo de festa. E nós estamos passando um túnel escuro. Vai ter um momento de celebração nosso, da igreja, de quem é certo, de quem quer viver realmente do lado de Deus. Mas agora não é tempo. Agora é tempo de jejum, oração, louvor, adoração, rendição aos pés do Senhor, para que Ele venha intervir na nação brasileira. Porque está vindo sim mais um vírus aí que vai
dizimar a muitos. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias. Que Deus tenha misericórdia da igreja dele. Para isso nós precisamos dobrar os joelhos e das famílias. Mas você vai dizer, mas por que Deus vai permitir? Por que Deus vai fazer? Por que Deus não vai fazer nada disso? Não. Acabei de ler. Acabei de falar Gálatas 6:6. Francis, tudo o que o homem semear de maldade, de pecado, de blasfêmia contra Deus, de desrespeito à igreja do Senhor Jesus, de afrontar servos de Deus, de afrontar, vai colher. Vai colher. Eu estou aqui como profeta, que Deus me levantou nessa terra como uma humilde serva dele. Não quero nada, não. Nada deste mundo, nada dessa terra, mas quero tudo do céu. Então, é um alerta. Ó, veio o Espírito Santo aqui, foi forte. Nós sentimos fortemente a presença de Deus. Porque eu não vou falar da carne, eu não vou falar o que eu quero, eu vou falar o que Deus, Senhor, manda dizer. Quem é profeta, ele é para falar o que Deus manda. Os profetas verdadeiros, né? Falam o que Deus manda falar. Então, alerta por esse carnaval. Tem pais e mães que levam os filhos e não vê para onde está levando. Depois vai chorar as consequências. Ah, veio doença, veio enfermidade. Mas por quê? Porque entregou o seu corpo, o seu corpo, o que você é, para o pecado, para a morte, para o sofrimento, para as doenças, para tudo aquilo, em vez de pegar o seu corpo, que é templo de Deus, e louvar, e cantar, e dançar para o Senhor. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Muito melhor é cantar para Deus. Muito melhor cantar para Deus. Muito melhor. Ó, eu estava vendo esses dias uma música aí no mundo, né? Cantando, porque faz 26 anos que eu não sei o que é ouvir uma música do mundo assim. Mas antes eu gostava de ouvir. Porque antes de conhecer Jesus, aquelas músicas alimentavam a minha sofrência. As músicas da época. As músicas da época. Aquelas músicas do Chitãozinho Chororó. Eu gostava de ouvir. Eu não era convertida a Cristo. Até o dia que eu aceitei a Jesus, falei, chega, não quero mais isso aqui. Não quero mais ouvir esses hinos, eu quero ouvir músicas que cantem para Deus e que enchem a minha alma de paz e alegria, né? Então, esses dias eu passei até por um lugar ouvindo uma música assim, de sofrência, que estava tocando, e eu falei assim, Senhor, como é que pode uma música dessa encher a alma da pessoa de alegria? Porque é uma música que você vê a letra, está puxando ela para baixo. E até então a gente não tem muita questão das letras, né? É mais a melodia. Você vai ver nas escolas de samba as letras também. Sim, às vezes as melodias também. Muitas vezes só de você ouvir melodias ou mais tranquilas, ou situações que mudam o comportamento da pessoa. Né? Existem vários ritmos, cada ritmo te direciona, te conduz para uma coisa. Sim, inclusive, ó, ritmos, melodia, né? Isso tudo tem a ver com Deus e o céu. Porque Ele criou todas essas coisas, né? Para tudo teve um som, né, apóstolo? Para tudo para você ver que teve o som da palavra. O Senhor disse, falou, haja, né? Haja. Então, foi tudo através do som, através da palavra. Sim, Salmo 150 fala, louvai ao Senhor com todos os ritmos, né? Instrumentos de corda, todos os ritmos. Retumbantes, com todos os instrumentos, louvai ao Senhor. Só que o que o diabo foi fazer? Pegou para ele a música e distorceu para afrontar a Deus. Então ele pegou a música, que seria uma música pura, para trazer vida, paz, alegria, transformou ela numa música para trazer o quê? Sofrimento na alma da pessoa, depressão. Porque você pode ver uma pessoa que está deprimida, Francis,
ela vai ouvir uma música triste. Vai deprimir mais ainda. Mais ainda a alma dela. Isso é uma escravidão, o diabo prendendo a pessoa na depressão. Então ela não quer ouvir música de alegria, ela não quer coisa alegre, ela não quer nem pessoa alegre perto dela. E a alegria é do Senhor. A alegria é do Senhor. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com as músicas que você ouve, porque o diabo entra assim, através de muitas músicas, até de hinos, até de estilos de toque. Tem estilos de toque que são toques de rituais. Abertura de portal para demônios entrar. Como nós vamos ver aí no carnaval. Infelizmente. Infelizmente. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, misericórdia do Brasil, misericórdia das famílias, das crianças, dos jovens. E eu quero falar um pouquinho aqui, porque muita gente, nesse tempo agora, França, eu não sei se você está indo pelas ruas, sim, mercado, açougue. Não, a gente vai aqui no próprio condomínio mesmo. Às vezes a gente vê situações, né, de pessoas que, por assuntos ou coisas muito banais, ou uma coisinha que não estacionou um carro direito. Coisa assim. Simples, que não é necessidade de você querer agredir a pessoa. Né? As pessoas, como se diz, estão com o pau deu curto mesmo. Nós estamos exatamente assim. E por que isso? Devido a tantos sacrifícios e rituais que estão se fazendo, infelizmente, de crianças, infelizmente, de animais, pensando que isso tudo Deus não está vendo, e Deus está vendo, vai ter um juízo de Deus nessa parte ainda. Mas foi devido a esses portais, shows que são feitos. Foi feito no Brasil, né? Parece que no Rio Grande do Sul. Sim, uma festa lá que abriu um portal, um ritual que foi feito ali do diabo. Devido a esses portais serem abertos, os demônios desceram da terra. Desceram. E os corpos, as pessoas que já tinham uma abertura para ele e que não servem a Deus, eles entraram. Onde as pessoas estão sem paciência, sem humor, sem alegria, semblante pesado. Você pode ver, olha para as pessoas que você vê. Esses dias no mercado mesmo, só porque eu estava ali na fila e era meu lugar, veio uma pessoa e implicou comigo e fez um alvoroço. Eu falei, meu Deus, mas eu já estava aqui. Aí o Senhor disse para mim, filha, você não está falando com a pessoa, o próprio Deus falou comigo, você está falando com o demônio. Então não bata a boca com o demônio. Eu falei, amém. Não fala nada, sai daí. Saí da fila, já tinha outro lugar ali, uma pessoa me esperando para colocar. Então, Deus, Ele nunca desampara os seus. Mas nós estamos num tempo de muita vigilância, de muita oração. A Bíblia diz vigiai e orai. Não é só vigia, né? Não só ora. Porque muitas vezes a gente ora, mas não vigia. Não vigia o coração, não vigia a atitude. Eu nunca me esqueço, falando assim, um senhorzinho, que eu parei meu carro ali no sacolão para comprar umas frutas. E eu estava dando seta que eu ia entrar. O homem atrás de mim, buzinando, sem paciência, buzinando, sem paciência, buzinando, sem paciência. Eu estou dando seta que eu vou entrar numa avenida, eu não tenho como entrar rápido, correndo, né? Ele está atrás sem paciência. E aí ele xingando, falando um monte de coisa, sabe? Eu entrei no carro, desci no sacolão e tinha um senhor assim na porta, vendo tudo. Ele olhou para mim e disse assim, senhora. Ele disse assim, que nós também vigiemos os nossos corações para não ser como eles. Ótimo. Na hora, sabe? Sem paciência, sem amor, sem alegria, sem bondade, misericórdia, porque se perdermos isso, mesmo sendo de Deus, servir a Deus, se formos no embalo disso, nós também perderemos a essência do Senhor em nós. Então devemos vigiar muito, vigiar e orar. É um tempo de vigilância, de oração da igreja, do povo de Deus,
Pastores, vai fazer retiro? Eu não vou fazer retiro esse ano. Vai ser oração, vai ser louvor, vai ser semanas de jejum que vamos entrar aí. Nada contra quem quer fazer seu retiro. Só que não fique lá só com brincadeira, não. É tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de se humilhar, é tempo de ensinar os jovens a palavra de Deus. Por que ensinar os jovens a palavra de Deus? Porque eles são o futuro da igreja, eles são a nova geração. Sim. Então tem que ensinar para eles o que é pecado, o que não é, o que pode, o que não pode. Quantos crentes cristãos a gente vê no carnaval, a gente vê em bailes, a gente vê em festas, porque tem igrejas que estão omissas a pregar o verdadeiro evangelho, com medo de perder os membros da igreja, mas não tem medo de perder a salvação. Até apóstolo, se eu estiver errado, a senhora me corrige, mas acredito que nós estamos num período, num momento de nós cuidarmos de nós. Porque queira se no meio de tudo isso, a maior guerra é o eu com eu. Sim. Né? Não é com o meu amigo, não é com o próximo, mas é o eu com eu. E muitas pessoas hoje, realmente, de fato, porque nas muitas igrejas as pessoas não estão curando isso, sarando essa terra, né? Que é o coração, que são as feridas, para saber de onde que veio isso e o que a senhora direciona, né, para que as pessoas que estão vendo, eu sei que vai para vários lugares nesse vídeo, para as pessoas terem esse entendimento, que não é viver de emoção. Eu falo por mim, eu tive um período da minha vida que fui emocionado demais, pessoal. Muita emoção. E a emoção nos traz situações de saúde que eu falo, é fato, de saúde que afeta a pele, que eu psoríase, eu estou fazendo tratamento devido ao emocional. E através disso, por a gente não estar curado verdadeiramente, Deus coloca pessoas na nossa vida, né, uma bênção na nossa vida, para que venha nos curar, para que a gente venha parar de ser teimoso e entender o que vai ser feito. Mas só que eu falo que a gente agir de muita emoção e em momento, porque a emoção é momentânea. A emoção para aquele momento ali, o louvor, ai, aleluia, meu Deus, acabou. Mas e aí a cura? E o coração? Como é que você está? Porque muitas vezes não adianta a gente sair da igreja, de um retiro, ou de qualquer situação que a gente vai para Deus, sair dali, passar uma semana, você vai estar no trânsito, sai da frente, e não sei o quê, né? Não é? Não adianta, a gente tem que ter mudança. O evangelho é mudança. É transformação. Totalmente. De quando me batizei, indo para 12, 13 anos já, tudo que eu já vivi até aqui, quem era o plano de agora, meu Deus do céu, só Jesus Cristo que faz isso mesmo de fato. Então, por isso que eu falo isso com autoridade sobre isso, porque vivo isso, e graças à vida da apóstola que está conosco aqui, e ela é minha pastora, e ela tem um amor muito grande, paciência que Deus deu para ela, que é dela, né, de fato, né, essa paciência para cuidar de cada um de nós. Ela vem com amor, quando ela precisa de umas. Ela dá também, mas só que é uma forma de cuidado. Porque para o nosso Deus, nosso Senhor faz isso na palavra. Tem vezes que a gente pega para ler a palavra, ou está no culto, você leva uma assim, você vai ficar um, né? não você tá. Mas essa é a forma. A gente não tem que massagear a égua, a gente tem que ir para conserto, tem que, como um amigo meu, como o Cris sempre dizia, Cris fala assim, tem que ter atrito. Para várias situações da nossa vida, tem que ter um certo atrito, porque se a gente se acomoda, fica tudo lindo e maravilhoso aquilo ali que você fica, você vai se fechando, e quando você vê, anos se passaram, você não está bem de saúde, como a apóstola mesmo disse hoje, da saúde, do espiritual, quer dizer, vai para o físico, e aí como vira um ciclo, né, apóstola? Sim, vira um ciclo. Eu quero falar assim, hoje aqui para estarmos já finalizando, não. Vai falando aí. Porque quando eu começo a falar pelo Espírito Santo, tem que alguém avisar, né? Deixa Deus usar, moça. O cristão tem que parar de ser almático. Muito almático. Põe alma nas coisas. Não é para pôr alma, é para pôr fé. Para colocar fé e palavra. Palavra de Deus e fé. O justo não vai viver pela emoção.
Não é isso que está escrito na Bíblia. O justo viverá por quê? Pela fé. Então, controlar as emoções. Controlar as emoções com quem? Com a palavra de Deus, onde você vai ler, meditar. E o Espírito Santo, fundamental. Né? Tanto que na clínica da alma a gente trabalha com 100% do Espírito Santo e a palavra. E vem o mover dele, que vai curando, sarando, restaurando vidas, libertando, enfim. Então não seja aquela pessoa que põe a alma em tudo para fazer. Lógico, você tem que ter desejo, você tem que ter vontade, mas até para isso você tem que ter controle. Sim, vamos sair da... Eu tenho vontade de fazer isso e eu vou fazer. Não, calma. Ore, busque primeiro a Deus, tenha o domínio próprio. Um fruto do Espírito é 9, né? É 9? Não, na verdade é um só. É um só. O fruto do Espírito, tá escrito frutos? Fruto. Não, tá escrito o fruto do Espírito. É um só. E a gente vê que muitos cristãos não têm ele. O fruto é um, mas que ele vai desencadear todos os outros através de um fruto. E qual é o primeiro fruto? Amor. Se você tem amor, você tem paciência. Se você tem paciência, você tem mansidão, que é outro fruto. Sim. Se você tem amor, você tem alegria. Se tem paciência, tem alegria, você tem paz. Paz é outro fruto. Então, tudo está num fruto só, chamado amor. Porque Deus é amor. É esse fruto. Se você tiver esse, você tem todos os outros. Domínio próprio, se controla, paciência para estacionar o carro, paciência para esperar o outro, paciência para ser chamado num consultório, porque está demorando, tem que ter paciência. Então, como o senhor mesmo disse, né? Ele deixou mais em destaque no segundo testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Como é que você está com você? Oi. Né? Como é que está você com eu, né? Como eu falei isso. Só que Jesus depois muda esse versículo lá na frente, faz ame o próximo como a mim, o próprio Senhor diz como a mim mesmo. Né? Porque muitos não se amam, não amam nem ele, vai amar o próximo. É uma pessoa cheia de ansiedade, cheia de tantas coisas, mas eu não vou falar de ansiedade. E outro dia a gente volta aqui para falar de ansiedade, que é um mal do século, como a depressão, é um mal do século. E toda ansiedade, cuidado, muito atento com isso, procura se controlar, não pôr a sua alma sem controle do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa controlar a nossa alma. Porque nós somos um ser espiritual. Nós somos um espírito. Amém? Nós somos uma alma que mora dentro de um corpo, mas tem um espírito. Nosso espírito se relaciona com Deus, mas a nossa alma, ela quer se relacionar com a carne. A tendência da carne é se relacionar com a alma e a alma com a carne. E o espírito aqui, assim, se relacionando com Deus. Então nós temos que ter o fruto do espírito, né? Então não seja almático, seja espiritual. Porque todos nós somos chamados por Deus em espírito. E nós vamos louvar e adorar a Ele em espírito e em verdade. Então, para você poder ter mais controle, saia desse sistema do mundo, né? Vá para um lugar assim, vamos dizer, uma chácara, um lugar que você possa ir, onde você vê muita natureza, porque aí você vê Deus. É um contato com Deus. Desconecta do celular. Esquece que ele existe. Sim. Eu sei que hoje as pessoas estão tudo assim, né? Muito nos eletrônicos, mas isso está deixando muitas pessoas doentes. Ansiosas, né? E a ansiedade tem aumentado muito, até em crianças. Crianças com celulares, pais entregando na mão dos filhos pequenos celular.
Tome cuidado com isso. Isso já pode ser uma porta já de entrada para o seu filho viver doente emocionalmente, onde vai ficar depressivo, ansioso. E isso não é o fruto do Espírito. Sim. O fruto do Espírito é paz, alegria, amor. Então busque a Deus, sirva a Deus, vá para uma igreja, Jesus. Vá. Eu não vou falar para nossa onde estou, porque eu não sei onde você está. Aqui nós estamos esse vídeo vai longe, mas aqui os que podem estar comigo estarão, mas você, onde estiver me ouvindo, vá a uma igreja, busque a Deus enquanto você pode achá-lo. Invoque a Ele enquanto Ele estiver perto. Ainda dá tempo. Com certeza, gente. E vamos agora para o segundo bloco, daqui a pouco estamos de volta. Vamos ver só um pouquinho aí os nossos patrocinadores e tem mais um pouquinho de palavra e mais novidades que a Apóstola está falando para cada um de nós. Estamos de volta, que maravilha, gente. Vocês viram no primeiro bloco quanto que Deus falou, quanto que Deus está nos direcionando. Cada um tem a sua opção de escolha, cada um tem o seu direito de escolher. Mas dê ouvidos ao Espírito Santo, dê ouvidos a Deus que está falando nesta noite para cada um de nós. Eu tenho certeza que quem der ouvido vai contar grandes testemunhos. Deus avisa a cada um de nós sempre tudo. Para tudo. Nós estamos vendo, é algo que é de ver, é palpável, está nas redes sociais, está no celular, está nos 4 cantos do tempo todo, que existem informações a respeito do que está acontecendo no nosso país e também fora desse planeta todo que Deus fez. Então, Deus está perguntando para você, qual é a sua escolha? Vocês viram quanto Deus falou aqui hoje, nessa noite. Então, ele te pergunta, qual é a sua escolha? Todos nós temos o direito de viver todas as promessas que foram feitas para nós, não é, nossa? Sim. Deus fez para a gente, eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Somos nós que faz o nosso futuro, Deus está no nosso futuro, nós não temos que temer nada. Mas só quem muda o nosso futuro, sabe quem é? Eu e você. Então, tenha calma, recue, porque recuar é sabedoria, para analisar toda a sua vida, todo o seu meio, para ser diferente. Como eu sempre digo bastante, o ano ainda não começou, começa agora depois de carnaval. Né? Então, faça diferente, seja diferente.
Uma coisa que eu aprendi, não somos todo mundo. A partir do momento que a gente coloca isso, não somos todo mundo, a gente vai do lado ao contrário da maré. Mas eu vou falar uma coisa para você, é mais difícil? É assim. Mas só que Deus coloca pessoas para nos apoiar, andar de mãos dadas por um período, outros ficam muito mais, mas que a sua vida, ela caminha, a sua vida, ela vai para frente, as coisas acontecem, elas fluem. Mas, vê qual é a sua escolha de hoje. Presta atenção no que Deus está falando, o que Ele vai continuar falando agora nessa fase final agora do Fala Jovem, nesse segundo bloco. E apóstolo, qual é a palavra? Né? Qual é a palavra? Mas antes da palavra, vamos lá, antes da palavra. Fala um pouquinho a respeito do ministério da IAGD, da Igreja Apostólica da Glória de Deus. É uma igreja com dons, uma igreja do Espírito Santo, mas é uma igreja também de palavra. Palavra. É uma igreja onde o Senhor, pela sua infinita bondade e graça, não é porque nós não somos nada, né? Nem merecemos nada. Não é por merecimento, é pela graça dele. Ele me deu os dons de cura, de milagres, libertação. Como ele dá àquele que crê, aquele que busca, aquele que pede. E a igreja IAGD é uma igreja cheia de testemunhos. Muitos milagres. Muitos testemunhos, muitas bênçãos, muitas vitórias que o Senhor tem dado a cada irmão, a cada vida que chega ali. Chega muitos abatidos, cansados, oprimidos, pessoas que chegam passando muita dificuldade emocional, espiritual, até financeira. E o Senhor começa a levantar essas pessoas, vai restaurando elas, curando, libertando. Como hoje a pastora Thaís estava contando o testemunho dela, no aniversário da igreja, a forma que ela chegou, ela e o marido, a dificuldade que eles não tinham nada. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo batismo numa chácara e eles chegaram ali com um carro muito velhinho, e aquilo não é que um carro velhinho não seja um carro que a pessoa tem, não é isso que eu estou querendo dizer. É que a maneira que eu vi o carro e a maneira com que ele abriu a porta e eu vi o carro, aquilo me chocou por dentro. Porque ele estava sentado numa lata de tinta. E eu perguntei ao Senhor, por que eles são tão fiéis, né? Dizimistas, ofertantes, amam a Deus, louvam o Senhor, servem ao Senhor. O que acontece? Naquela hora o Espírito Santo disse para mim, filha, há uma maldição familiar. Se essa maldição não for quebrada, se os pecados não forem confessados e perdoados, eles não podem prosperar, mesmo servindo a mim fielmente. Porque o diabo, ele pega as bases, o direito legal da palavra mesmo, ele pega isso tudo e prende a pessoa, até que nós conheçamos a verdade. Porque Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E muitos não querem conhecer, França, infelizmente, a verdade, a palavra, mas aqueles que conhecem, e o meu chamado, o ministério da IAGD, a minha vida, de pregar uma palavra muito forte. Uma palavra que é 880. Ou você vai ser ou vai do Senhor, ou você vai ser do outro, porque em cima do muro ali você não vai conseguir ficar. Porque o próprio Senhor me chama, me convoca para ministrar uma palavra assim. Só que tem amor, tem a graça, tem a bondade. Como ontem aquela senhora, né, que esteve lá, uma irmã que trabalhou comigo há uns 18 anos atrás no ministério, um outro ministério que eu vim, e ela disse, trabalhei com a pastora Marta, trabalhei com a apóstola Marta, né? Ela servia como obreira, ela disse, ela é amor, ela ensina, ela prega a palavra, ela é uma mulher que ajuda, que dá a mão, que levanta, que é amiga, mas também se ela tiver que puxar a tua orelha, ela vai dar um puxão se estiver errado.
É assim mesmo. Eu creio que todo pastor que é pai ou mãe na fé, ele tem o dever de ser um pai espiritual, uma mãe espiritual. De ensinar que você está indo para um caminho ruim, que não é o caminho certo de que Deus quer. E muitas vezes nós precisamos usar um pouco mais de autoridade, porque as pessoas acham que isso não tem importância, acham que estamos brincando e levam na brincadeira. Servir a Cristo não é uma brincadeira, servir a Deus não é uma brincadeira. Ou ter a palavra na mão e falar da Bíblia, muitos falam, mas falam de que jeito? Não é uma brincadeira. A palavra de Deus é muito séria, né, Francis? Então a EGD é uma igreja de muitos dons, milagres, cura, libertação, clínica da alma, restauração de casais, tem encontros de casais, né? É um trabalho intenso com jovens, trabalho com jovens, células que nós estamos começando agora aqui nesse tempo, né? Verdade, é uma das novidades agora está vindo dia 10, né? Dia 10 de março, estamos começando uma célula. A igreja vai se tornar uma igreja em célula, antes ela não era, mas o Senhor falou comigo em visão, que devemos avançar indo, pregando o Evangelho, orando e avançando para a glória de Deus. Então a EGD, para mim, é uma filha, um filho que Deus me deu para cuidar com amor, com carinho, mas também com muito zelo, ensinando, zelando por aquilo que é santo, por aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Lógico que nós falhamos, nós erramos, não tem ninguém perfeito. Somos uma família, né? Uma família que dentro dela tem muitos problemas, mas nós vencemos quando conversamos, oramos um com o outro e ajustamos todas as coisas. Isso sim é uma família de Deus. E a GD é uma família do Senhor, alcançando almas, vidas para o reino de Deus e operando sinais e maravilhas e a palavra do Senhor. Realmente é algo, sou suspeito a dizer a respeito do ministério todo, porque eu tenho vivido nesse período que já estou lá com eles, indo para 2 anos que estou lá no ministério, mas eu já conheço a apóstola já faz uns bons anos, que até então, quando eu a conheci, o Senhor, através da vida dela, curou a vida da pastora. Ela tinha fibromialgia, e numa ministração, a pastora não conseguia nem andar. E quem sabe quem tem fibromialgia sabe como é grave, né? As dores, como é. E quando eu conheci a apóstola Marta, foi nesse culto, nessa ministração. E depois disso, passou-se uns anos, encontrei ela onde? Na segunda casa dela, no monte. Encontrei ela no monte e foi algo muito especial esse dia. E depois desse dia, nunca mais deixei. Depois desse dia, nunca mais parou, né? Nunca mais parei, então estou com ela aqui até hoje. E vai ser a eternidade, tem muita coisa para ser feito. O porquê Deus está justamente com ela, porquê ela ser minha mãe espiritual, enfim, Deus tem dito, Deus tem falado. Estamos vivendo grandes coisas na igreja, juntamente com ela. Ela é bênção demais. E apóstola, estamos indo agora nessa reta final. Sim. Falamos da igreja, falamos, né, o Espírito Santo falou tremendamente aqui hoje, nessa noite. Né? Meu Deus, qual é essa escolha? Muito forte. Ouve, replique, compartilha, manda para muita gente esse vídeo, essa gravação, esse podcast. Envia, porque é o Espírito Santo de Deus, porém, falando com vocês. E se você der ouvidos, eu tenho certeza que há um grande livramento para a sua vida. Viu, jovens? Jovens, que é o alicerce que Deus quer levar nessa nova parte do cristianismo, né, apóstola? Sim. Na terra, são jovens. É prazeroso, mas como foi falado aqui hoje, chega de viver de momentos. O Senhor Jesus é real, é palpável, é eterno, é para a eternidade. Amém, gente? E apóstolo, deixe-nos uma palavra para direcionar a cada um de nós aí nesta noite e para este ano de 2025. Você falou aí sobre jovens, que é para ser ensinado à nova geração.
Pois bem, nós estamos já passando de uma geração para outra, não sei se você está vendo. Que aquela geração antiga que tinha primazia pela palavra, importância pela palavra, pelos dons do Espírito Santo, e que levou esse evangelho com muito temor e responsabilidade, a geração antiga, ela está se passando. Pode ver que muitos já estão indo para a glória. Muitos generais já se partiram. Sim. Então, é importante que os jovens dê importância, Francis, a estar com líderes espirituais que tenham essa bagagem para te passar. Porque é passado o bastão para outra geração, né? É passado. Então, jovens, não é em boate, não é em carnaval, não é em festa onde vai beber, se embriagar e beber todas ali que você vai ter vida, que você vai ter paz, que você vai ter sucesso, alegria. Não. Mas quando você realmente se entrega a Cristo Jesus, você se rende a Deus, ao Senhor, a tua vida passa a ser uma outra vida. Sem falar que você vai receber do Senhor o chamado, o legado de uma nova geração. Amém? Eu quero deixar aqui uma palavra. Eu gosto muito dos jovens. E sempre teve muitos jovens no meu chamado, no ministério. E eu falava assim, mas eles vêm, Senhor? Como é que eles vêm? Eles gostam? Porque tem hora que eu pego pesado, né? E o Senhor falava para mim, tem jovens que amam, gostam e querem ser a mesma coisa. Então, continua, né? Então, a gente vê que o meu chamado, a igreja, o ministério, sempre tem jovens chegando, Sim. Sempre tem jovens. Vamos lá, a palavra que eu quero deixar aqui está em 2 Timóteo, capítulo 3. E está escrito assim, a humanidade dos últimos dias. Dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Já estamos vivendo este tempo terrível, nós estamos vendo tanta coisa acontecendo diante dos nossos olhos. Abusos, aborto, lei de aborto querendo ser aprovado, tantas coisas acontecendo mais, brigas, contenda, separação de famílias, pessoas deixando, se afastando de Deus, indo procurar um caminho tenebroso. Os homens amarão mais a si mesmo e serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos, não vão respeitar pai nem mãe, não vai respeitar a lei, não vai respeitar a palavra de Deus, não vai respeitar pastores. Está chegando esse tempo já chegou, na verdade. Já chegou, já estamos vivendo. Serão desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor. Pessoas sem amor é sem paciência, como eu falei aqui, né? Sem paciência, sem paz. Incapazes de perdoar, não terão capacidade de perdoar. Caluniadores, sem domínio próprio, aquilo que não se controla diante de uma situação, mas explode, faz o que vem na cabeça, não tem o domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, serão orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, eles vão parecer pessoas boas, amigos, piedosos, mas não são assim. Todavia, negando o seu real poder, afasta-se, portanto, desses também. Essa é a palavra. Afasta. A Bíblia não diz fica pouquinho, ora por ele para ele se converter. Afasta. E tem pessoas que jamais vão dar ouvido e se render à voz de Deus, infelizmente. Então, há um versículo na Bíblia que diz assim, amar companhia, amar amizade, amar influência, influencia também, contamina. Então, amar companhia,
contamina os bons costumes. Então, os bons hábitos. Aquilo que você tem de bom. Que às vezes seu pai, sua mãe te ensinou. E tem muitos pais que ensinam o que é certo para o filho, o que é correto para o filho, para não ver o sofrimento desse filho. Mas, infelizmente, eles não vão dar ouvido aos pais. Serão desobedientes, ingratos. Então, tome cuidado com isso. Amém? E você possa ser realmente o que Deus deseja que você seja. Uma bênção. Ser tu uma bênção. E lembre que você vai escolher o teu caminho. Ninguém vai escolher por você. Né? Glória a Deus. Mais uma vez, qual é a sua escolha? Traz uma paz, né? A gente fica leve. Isso é muito bom. Você sentir essa paz, você sentir esse amor, sentir a presença de Deus. Eu quero agradecer muito, apóstolo. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Obrigado por estar mais uma vez conosco. Está fazendo parte dessa nova fase, viu? Deus continue abençoando a senhora cada vez mais. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. E você aí, compartilha, comenta, manda esse link para todo mundo, que eu tenho certeza que muitas e muitas vidas serão impactadas, muitas vidas serão libertas, curadas. Qual é a sua escolha? Pare para ouvir. Desconecta do mundo, ouve esse podcast. Eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente com você. Tá bom? Sejam mais do que abençoados. Um grande abraço do jovem. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais. Tchau.